Bem-vindo de volta. Estamos acompanhados pelo professor Jeffrey Sachs para discutir o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e o sequestro de seu presidente Maduro. Muito obrigado por voltar ao programa. Eventos dramáticos. Sim, é bastante dramático. E isso, é claro, foi um ataque realmente não provocado e também ilegal. Mas a captura, ou prisão, como a mídia às vezes chama, do presidente da Venezuela também tem sido bastante dramática. Como você está avaliando a situação e quais são os objetivos dos Estados Unidos aqui? Bem, é claro que este é um ato flagrantemente ilegal, mas é apenas mais um em uma longa série de ações flagrantemente ilegais dos Estados Unidos. E nos últimos dias, Trump tem ameaçado um novo país a cada dia. Ele bombardeou a Nigéria na semana passada. Disse que os Estados Unidos interviriam no Irã se o governo agisse contra os manifestantes de uma forma que ele não aprovasse. Invadiu a Venezuela. Recentemente, criou um enviado especial para a Groenlândia, declarando que a Groenlândia será nossa. Portanto, é uma ameaça contra a Europa, que, é claro, nem sequer reconhece ou reage, porque é tão passiva em relação aos Estados Unidos. Não vivemos sob uma ordem constitucional nos Estados Unidos. Vivemos sob uma ordem liderada por um Estado militar. Não obedecemos à Constituição dos Estados Unidos. Tudo é feito por decreto executivo. Everything is by executive decree. When a congressman dared... Quando um congressista ousou mencionar a Constituição dos Estados Unidos hoje, Trump disse: "Do que ele está reclamando? Isso é ridículo." Bem, na verdade, o que Trump fez foi expor o fato de que estamos no fim do regime constitucional nos Estados Unidos. O que acontece quando há um governo de caráter autoritário ainda está por se ver. Mas, na minha opinião, isso torna o mundo extraordinariamente perigoso. É claro que estamos longe do fim da história sobre a própria Venezuela. Eles prenderam um presidente, mas isso não é o fim da Venezuela. Toda a história das operações de mudança de regime dos Estados Unidos, provavelmente cerca de uma centena desde o fim da Segunda Guerra Mundial, é um registro de derramamento de sangue e violência, da criação deliberada de instabilidade, de golpes, assassinatos e guerras civis. Portanto, não sabemos o que virá a seguir, mas sabemos que já houve brutalidade. But we know that there's been thuggery. It's also interesting, though Também é interessante, embora talvez eu não tenha uma contagem definitiva, mas não notei nenhum dos grandes meios de comunicação dos Estados Unidos sequer levantando uma questão sobre isso. O New York Times, o chamado jornal de referência, não disse uma única vez nas últimas semanas: não seria uma boa ideia atacar de forma tão descarada. O conselho editorial ficou completamente em silêncio. Pelo que posso ver, continua em silêncio. Nosso Congresso está moribundo. Na verdade, ele não existe em nenhum sentido operacional. Então, acho tudo isso muito dramático e extremamente preocupante, embora eu me apresse em repetir que ainda não chegamos ao fim da história, de forma alguma, sobre o que acontecerá na própria Venezuela. Há um governo em funcionamento, há um exército, há uma parte da sociedade mobilizada, há muitas armas por aí. Isso não é uma tomada de poder simples e tranquila pelos Estados Unidos, por mais que Donald Trump possa acreditar que sim. Sim, essa longa lista de ameaças feitas nas últimas semanas é realmente extraordinária. Vemos Trump ficando cada vez mais descontrolado, não apenas internamente, mas também no cenário internacional. Os europeus, os líderes da Europa, previsivelmente demonstraram sua obediência e ofereceram seu apoio, deixando claro que consideram Maduro ilegítimo e querem apoiar a posição americana nesse assunto. Mas o que isso significa para a América Latina? Por quê? Na estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, está claramente definido que essa é mais ou menos o quintal da América agora, e que o país quer manter outras grandes potências afastadas para que os Estados Unidos possam reinar supremos. Isso é um aviso sobre o que está por vir em outras partes da América Latina também. Well, first, let me say a word about Europe.
Bem, primeiro deixe-me dizer uma palavra sobre a Europa. É um dia muito triste para o seu país, Glenn. Acho que podemos renomear o Prêmio Nobel da Paz como o Prêmio Nobel da Guerra. Ele foi concedido este ano a uma pessoa que pediu exatamente o que aconteceu hoje, que pediu um ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela. E isso se concretizou. É uma tragédia para países, governos e instituições que em outros tempos falavam sobre direito internacional. A resposta europeia foi patética, absolutamente patética. Claro, todo líder na Europa parece se encolher diante dos Estados, parece apavorado. As declarações mais fortes foram: esperamos que isso leve em breve a um retorno à estabilidade e não qualquer tipo de indignação diante de um ataque descarado, um ataque contra a ordem internacional, contra a Carta da ONU, contra a própria paz. Então é esse o mundo em que estamos agora. A Europa oscila entre a completa vassalagem e a submissão aos Estados Unidos, ou o seu próprio belicismo quando se trata da Rússia. Parece não haver diplomacia, nem paz, nem apego ao multilateralismo ou à Carta da ONU. Não se vê isso em lugar algum. Quando se trata da América Latina, é claro, Trump tem dito abertamente que os Estados Unidos mandam no hemisfério ocidental, que ditarão as regras. Ele disse hoje, basicamente, não tenho a citação exata porque estou do outro lado do mundo, mas vi uma nota de agência informando que Trump declarou, bem, o petróleo é nosso. Isso é uma tentativa de se apoderar do petróleo venezuelano. Ele disse que nossas empresas voltarão e farão negócios na Venezuela. Não poderia ser mais grosseiro ou vulgar. E já estivemos aqui antes, em um mundo desse tipo. Já tivemos um mundo de puro imperialismo, que não era de forma alguma moderado ou limitado pelo direito internacional, e isso levou a 2 guerras mundiais, uma perda de vidas inconcebível, inimaginável. Portanto, já estivemos em uma situação assim antes. No entanto, nunca estivemos diante de uma falta de leis desse tipo na era nuclear. E acho que isso é extremamente preocupante. Ter um valentão descontrolado, indisciplinado e grosseiro, absolutamente fora da lei, absolutamente desrespeitoso com qualquer norma, como o presidente dos Estados Unidos, e não haver nenhum contrapeso na Europa, nenhuma voz em favor da decência ou do direito internacional. For decency or international law. And for the rest of the world, well, I suppose. E quanto ao resto do mundo, bem, suponho que Rússia e China estejam observando. Eles disseram que isso é obviamente uma violação grosseira. Não vão intervir no hemisfério ocidental. Mas o que aconteceu é simplesmente mais um passo no desmantelamento completo das instituições e das lições que antes pensávamos ter aprendido com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, e que havíamos incorporado, ainda que de forma frágil, ao sistema das Nações Unidas e ao direito internacional. Isso mal existe hoje. A ONU está na mesma situação em que a Liga das Nações se encontrava em seu período de decadência, no final dos anos 1930 e início dos anos 1940. É essencialmente inútil neste momento. E lamento dizer isso porque trabalho para e com a ONU há 25 anos. Mas os Estados Unidos a renegaram e estão tentando deliberadamente destruí-la. E, embora se esperasse que o resto do mundo se unisse em sua defesa, vemos que a Europa permanece em silêncio. E opa, nossas luzes se apagaram. Estou nos Himalaias agora, mas não vejo. O que é necessário neste momento é que o resto do mundo se una à causa de que isso não pode continuar assim. Talvez nas primeiras horas não se deva esperar isso, e talvez mais apoio venha depois. Mas é um período muito, muito alarmante. Os Estados Unidos estão deliberadamente tentando destruir qualquer aparência ou vestígio de direito internacional. Não sei como a Europa vai reagir quando os Estados Unidos invadirem a Groenlândia, mas não se surpreendam quando isso acontecer. Trump já anunciou isso, anunciou várias vezes, e é muito, muito provável que aconteça. Um dia, Trump vai dizer que temos uma emergência nacional e a Groenlândia será ocupada. E então, provavelmente, a Europa dirá: "Ah, obrigado, obrigado, Estados Unidos, poderia ter sido pior." É assim que as coisas estão agora. Princípios, quem precisa deles?
principles, who needs them? You mentioned Norwegians gave the peace prize. Você mencionou que os noruegueses deram o prêmio da paz a Machado, e eu já vi que a Fox News anunciou que ela é a sucessora lógica. Agora, depois da queda de Maduro, é assim que estão apresentando a situação. Mas é claro que tudo isso foi, em grande parte, o objetivo, eu acho, de conceder o prêmio, dar legitimidade à invasão, já que ela apoiou. Também foi, é claro, complementado por outras justificativas. Ouvimos falar de narcoterrorismo. Disseram-nos que Hamas, Hezbollah, Irã, Rússia, China, todos esses atores estão operando na Venezuela. Seja lá o que isso signifique, o que supostamente tornaria tudo legítimo. E claro, Trump disse, este é o nosso petróleo, e nós o queremos de volta. Então, há todas essas justificativas diferentes, mas nenhuma delas é muito convincente. E em relação à tentativa de colocar Machado, como você sugeriu, não parece que os Estados Unidos acreditem que o jogo acabou. A ideia de que eles podem simplesmente sequestrar Maduro e depois Washington nomear um novo líder, não parece funcionar assim. Quão provável você acha que é que os Estados Unidos consigam realmente derrubar o governo venezuelano agora que o presidente foi capturado? Now that the president has been taken? Well, let me say a few things. First, all of the various... Bem, deixe-me dizer algumas coisas. Primeiro, todas as várias explicações que foram dadas são apenas blá blá blá. Ou seja, qualquer piada ou improviso que os Estados Unidos queiram usar no momento. Os Estados Unidos vêm tentando derrubar o governo da Venezuela há 23 anos. Tentaram um golpe contra o antecessor de Maduro, Hugo Chávez. Declararam que os Estados Unidos são o inimigo, que a Venezuela é o inimigo dos Estados Unidos, para deixar mais claro. Porque este tem sido um regime de esquerda que acredita que os recursos da Venezuela pertencem à Venezuela e que o país não precisa seguir as ordens dos Estados Unidos sobre quem controla o petróleo e quem recebe as rendas e assim por diante. E essa é uma longa história, e é muito importante compreendê-la. Em 2017, no primeiro ano de Trump no cargo, ele disse durante um jantar com líderes latino-americanos: "Por que eu simplesmente não invado a Venezuela?" 2 dos líderes o convenceram a desistir da ideia. Ouvi de 2 presidentes que estavam lá de forma independente sobre esse jantar. Essa ideia de Trump invadir a Venezuela vem sendo construída há 8 anos. O principal defensor da invasão da Venezuela era o senador Marco Rubio, agora secretário de Estado Marco Rubio. E houve celebrações hoje na Flórida por parte de venezuelanos expatriados e outros comemorando a ação dos Estados Unidos. O que isso significa? Em parte, trata-se de política interna dos Estados Unidos, porque a Flórida é um estado decisivo, mas também mostra que é um projeto de longo prazo. Tudo o que é dito é apenas blá, blá, blá. Trata-se de uma tentativa coordenada e de longo prazo de derrubar o governo da Venezuela. Acho que as pessoas fariam bem em entender como a política externa dos Estados Unidos funciona. Ela opera em uma base de longo prazo e conta as mentiras, histórias ou narrativas que quiser em qualquer momento para manter essa agenda de longo prazo. No caso da Ucrânia, foi um projeto de 30 anos para trazer o país para a órbita militar americana, desde o início dos anos 1990. No caso da Venezuela, já é um esforço de mais de 20 anos. E no caso da Síria, onde Bashar al-Assad foi alvo no ano passado, foi um esforço de 13 anos da CIA e do Estado Profundo dos Estados Unidos. Esses são projetos. E tentar derrubar a Venezuela, que por acaso possui as maiores reservas de petróleo do mundo, maiores que as da Arábia Saudita, embora mais caras de produzir por se tratar de petróleo pesado, ainda assim são as maiores reservas do mundo. Bem, esse é um projeto dos Estados Unidos. Trump é excepcionalmente brutal. O colapso da ordem constitucional americana está muito avançado. Eu diria que se pensarmos na história romana, da República Romana ao Império Romano, geralmente datado de 27 a.C., quando Augusto se tornou príncipe, estamos em algum ponto do reinado de Tibério agora.
Em outras palavras, os Estados Unidos deixaram de ser uma ordem constitucional há 10, 20, 30 anos. Mas ainda mantemos os adornos do Senado, da mesma forma que os romanos mantiveram os adornos do Senado. The same way that the Romans kept the trappings of the Senate. We don't have a constitutional order. We have a president. Nós não temos uma ordem constitucional. Temos um presidente que enriquece a si mesmo e aos seus amigos, e ninguém diz uma palavra. Temos um presidente que governa por decreto executivo, e ninguém diz uma palavra. Temos um presidente que vai à guerra contra o Irã, é cúmplice em Gaza, ataca a Venezuela ou bombardeia a Nigéria, e ainda assim ninguém diz uma palavra. Estamos em uma ordem pós-constitucional nos Estados Unidos. Essa é realmente a nossa situação. É bastante dramática. O mundo não deveria ficar parado se aprender alguma lição da história. Este é um período extraordinariamente perigoso. A razão pela qual criamos o direito internacional e a Corte Internacional de Justiça não foi para que os Estados Unidos a sancionassem, ameaçassem e a espancassem, mas para evitar a aniquilação global em uma terceira guerra mundial, desta vez na era nuclear. Estamos cada vez mais próximo disso a cada vez ermosgamos a Carta da ONU. Every moment when we rip up the UN Charter. To give the Peace Prize to Machado, it made some Sabe, sense because dar o Prêmio da Paz a Machado fez algum sentido, porque nos últimos 30 anos temos dito que a paz depende da democracia, e que a democracia é imposta pela força militar. Então, essencialmente, a guerra é a paz. Essa tem sido a lógica dos últimos 30 anos. Mas agora você vê na mídia uma repetição disso. Todos os veículos de comunicação não discutem a legalidade do que os Estados Unidos fizeram. Apenas se referem a Maduro como um ditador e sugerem que agora pode haver liberdade. Fazem o que podem para fazer isso parecer legítimo. E claro, a União Europeia apresenta isso como estar ao lado do povo venezuelano contra seu presidente. Mas, como dissemos antes, Trump também ameaçou ajudar o povo do Irã se manifestantes forem baleados ou presos por seu governo. Shot or arrested by their government. Então, embora legitimá-lo possa funcionar em todo o mundo ocidental, o mundo agora parece muito diferente. Não estou dizendo que países como China ou Rússia iriam entrar em guerra com os Estados Unidos. Não acho que, sob nenhuma circunstância, eles estejam considerando algo do tipo. Mas quais são as implicações mais amplas aqui? Porque, se você está no Irã ou em outros países, deve estar ciente de que o Estado de Direito essencialmente desapareceu. E realmente parece que os Estados Unidos saíram do controle. Novamente, quando começamos a conversar, passamos por uma lista muito sólida das coisas que o governo Trump fez nas últimas semanas. Então, o que você acha que são as implicações mais amplas, além, é claro, do sofrimento na Venezuela? The sufferings in Venezuela. Well, the first thing I would say, by the way, is that Bem, a primeira coisa que eu diria, aliás, é que a ideia de que democracia é igual a paz é um conto de fadas que foi desmentido há 2.300 anos e inúmeras vezes desde então. Atenas era a democracia de sua época e era totalmente imperialista. Fazia guerras, destruía outras cidades-estado. Acabou, de certo modo, cometendo seu próprio suicídio por meio de uma aventura extravagante para conquistar Siracusa, uma cidade-estado na Sicília, que, ao fracassar, deixou Atenas exposta a uma derrota final por Esparta em 404 a.C. No século XIX, a grande democracia era a Grã-Bretanha, certamente o país mais violento do que atacou praticamente todo mundo. E no século XX, os Estados Unidos, especialmente na segunda metade do século, quando se tornaram o hegemon global ou aspirante a hegemon global, substituindo a Grã-Bretanha, foram certamente o país mais violento do mundo. Cerca de uma centena de operações de mudança de regime, guerras de escolha, guerra perpétua, tudo baseado em qualquer narrativa, qualquer mentira, qualquer história que os Estados Unidos quisessem. E por muitos motivos, fosse por recursos, simples conquista ou campanhas ideológicas sido guerra. Portanto, a ideia de que democracia equivale à paz é uma ideia orwelliana. Democracia para esses hegemons líderes, seja Atenas, Grã-Bretanha ou Estados Unidos, tem significado guerra quase ininterrupta. non-stop.
Now, Iran is a project. Agora, o Irã é um projeto, assim como a Venezuela é um projeto, assim como a Síria é um projeto. Os Estados Unidos vêm intervindo no Irã desde 1953, quando derrubaram o governo democrático de Mossadegh, que teve a audácia de pensar que o petróleo sob o solo iraniano era realmente iraniano. E quando Mossadegh declarou que o petróleo iraniano era iraniano e seria controlado pelo Irã, o MI6 e a CIA o derrubaram e instalaram um estado policial. Quando esse estado policial caiu em 1979, os Estados Unidos armaram o Iraque para atacar o Irã, e centenas de milhares de vidas foram perdidas. Desde então, os Estados Unidos têm tentado destruir o Irã de várias maneiras. Sanções econômicas repetidas, é claro. Repeatedly, of course. That's why there are protests, because the economy is. É por isso que há protestos, porque a economia está em colapso. Mas os Estados Unidos são o agente desse regime de sanções. Quando o Irã negociou um acordo para demonstrar de forma absoluta que seu programa nuclear estava contido, Trump disse que não, que iria esmagar o regime em vez disso. Tudo isso a pedido do lobby sionista nos Estados Unidos e em Israel, nesse caso. Então este é outro projeto. Eles provavelmente estão rindo, dizendo, vejam, estamos muito perto agora. Devemos entender que os protestos no Irã fazem parte do roteiro. Não estou dizendo que as pessoas não estão protestando. Estou dizendo que os Estados Unidos fizeram de tudo para destruir a economia iraniana e esmagar o regime. E na semana passada, Trump deixou tudo isso muito claro. Last week, Trump made all of this very, very clear. So we, I think, can expect Israeli bombs. Então nós, eu acho, podemos esperar bombardeios israelenses em breve, ou talvez bombardeios dos Estados Unidos e de Israel em breve, ou alguma outra operação da CIA. Só Deus sabe. Mas eu estava dizendo que para o mundo isso é alarmante. Não é algo com que se deva simplesmente concordar. Eu não acho, mesmo que, como eu disse, a ONU esteja realmente inoperante agora, que ela deva ser deixada morrer. Ela precisa ser revivida. E embora os Estados Unidos não façam isso, o resto do mundo, talvez o resto do mundo, exceto a Europa, então deixando de lado a chamada Aliança Ocidental, você tem 85% do mundo que realmente não deveria querer esse tipo de brutalidade. Claro que, como americano, eu não quero esse tipo de brutalidade, mas ninguém pergunta mais nada ao povo americano. Estamos vivendo em um estado militar e ele é extraconstitucional. Bem, parece que o sucesso do ataque dos Estados Unidos à Venezuela vai depender em grande parte de quão rápido eles conseguirem fazer isso. Se conseguirem derrubar o governo e concluir tudo até o fim de semana, então seria algo fácil. Entramos, mostramos força e agora temos todo o petróleo deles. Mas se isso se arrastar, pode se tornar um grande problema. Como você acha que isso vai afetar a base de Donald Trump? Porque parece que o grupo América em Primeiro Lugar já está bastante dividido. Aqueles alinhados com as ideias de Tucker Carlson veem isso como uma violação do mandato de Trump, daquilo pelo que votaram. I think you're exactly right. What will determine. Acho que você está absolutamente certo. O que vai determinar o veredito é o que acontecer nos próximos dias, semanas e meses. Meu palpite sobre isso, e quero enfatizar que é apenas um palpite, é que nada vai correr bem. Temos uma longa história de operações de mudança de regime. Às vezes elas dão certo. Esta ainda nem deu certo. Isso foi uma decapitação de um presidente e de sua esposa, não do regime. E é difícil, na verdade, ver como isso vai se desenrolar. Mas é possível que algo mais aconteça. Tenho certeza de que há planos e ideias, mas a história dessas operações mostra que elas são seguidas por longos períodos de agitação, golpes, instabilidade, insurreições, guerra civil, e acho que é bem possível que seja isso que acontecerá na Venezuela. Há um livro muito bom que todos que querem entender a política externa americana deveriam ler, chamado Covert Regime Change, de Lindsay O'Rourke, que foi aluna de doutorado de John Mearsheimer e escreveu sua tese sobre as 64 operações secretas de mudança de regime que ocorreram entre 1947 e 1089.
Aliás, mudança de regime secreta é um pouco um oxímoro. Quando o regime é mudado, sabe-se quem fez isso. O que secreta significa é que os Estados Unidos mentem sobre isso. Não que não se saiba quem fez, mas que os Estados Unidos mentem a respeito. Então, pode-se dizer que foram 64 operações de mudança de regime nas quais os Estados Unidos mentiram. Ela documenta o que acontece. Muitas delas não conseguiram de fato mudar o regime. Talvez tenham assassinado um líder, mas não alteraram o regime. Muitos mudaram de regime, mas entre os que o fizeram, a maioria mergulhou em uma instabilidade prolongada. Há pouquíssimos casos em que o objetivo político dos Estados Unidos foi realmente alcançado pelo que aconteceu. Mesmo que você não considere legítimo o propósito político dos Estados Unidos, basta fazer a pergunta: os Estados Unidos atingiram seus objetivos? A resposta é muito, muito raramente. E acho que, no caso da Venezuela, seria uma aposta muito improvável que os Estados Unidos consigam atingir seus objetivos. Mesmo, e eu não aceito esses objetivos, mas mesmo que alguém aceitasse a meta de mudança de regime, a ideia de que isso levará a uma democracia pró-Thousand Ways, na qual a Chevron e a ExxonMobil prosperarão, bem, esse é o objetivo de Trump, mas acho improvável que se concretize. Não consigo deixar de pensar que parte do problema aqui é que os Estados Unidos já não conseguem realmente competir com a China. Quando a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos tenta essencialmente restaurar uma versão imperialista da doutrina Monroe, fica claro que o objetivo é lidar com essa preocupação. O fato de a China ser o principal parceiro comercial da maioria, se não de todos, os países da América Latina. Então, como você espera que diferentes líderes mundiais reajam? Sei que os chineses e os russos, especialmente, emitiram condenações muito fortes, mas você acha que isso está caminhando em uma direção perigosa? Bem, isso certamente caminha em uma direção perigosa. Sempre que há um ataque violento dos Estados Unidos contra outro país, isso pode ter muitos efeitos colaterais profundos. Portanto, isso é claro, perigoso. Não acho que a Rússia ou a China, como você disse corretamente, irão intervir diretamente ou desafiar os Estados Unidos militarmente, embora eu ache que eles condenarão fortemente a ação do ponto de vista da Carta da ONU. Se virmos isso ser seguido por violência dentro da Venezuela e um ataque de Israel ao Irã, então estaremos realmente caminhando para uma possível explosão completa e um desastre. O Irã, é claro, seria muito mais vulnerável e desestabilizador do que esse ataque à Venezuela, que já é ruim o suficiente. This attack on Venezuela, which is bad enough, but if Israel now takes this. Mas se Israel agora tomar isso, e acho muito provável que o faça, como um sinal para um ataque ao Irã, acredito que estaremos caminhando para todo tipo de consequências muito, muito graves e imprevisíveis. O Irã em si não é um adversário fácil, e a Venezuela pode não ser também. Mas o Irã é muito mais forte e capaz de causar muito mais danos, além de ter aliados que podem causar ainda mais danos. Portanto, é extremamente perigoso. Esse tipo de brutalidade tem um efeito contagioso, uma completa falta de respeito à lei por parte dos Estados Unidos, a destruição da Carta da ONU pelos Estados Unidos. Isso não leva a bons resultados, a menos que o resto do mundo compreenda o quão perigoso isso é. E pelo menos por enquanto, não vemos essa união do resto do mundo. Vejo que um importante líder europeu tuitou recentemente que está preocupado com a narrativa, porque quando Washington diz que o petróleo roubado deve ser devolvido, isso soa muito parecido com o que Caracas está dizendo. Então, mais ou menos, o que parece incomodar os líderes europeus é que Trump não está seguindo o roteiro. Basta dizer democracia, liberdade e tudo se torna legítimo. Mas, ao mencionar o petróleo, não é assim. Só uma última e muito breve pergunta.
Como você vê o impacto disso, por exemplo, na guerra da Ucrânia? Porque é muito difícil para o mundo não enxergar isso como hipocrisia. Como nós já discutimos antes, a guerra da Ucrânia esteve longe de ser não provocada, mas esta foi, de fato, uma invasão sem provocação. Yes, I mean, Ukraine, ironically, Sim, quero dizer, a Ucrânia, ironicamente, porém, na Europa, o que você e eu temos discutido não é aceito. Mas a verdade é que a Ucrânia é outra história de um projeto dos Estados Unidos. Então acho que o ponto principal é que não se deve dizer levianamente: bem, os Estados Unidos estão fazendo na Venezuela o que Putin fez na Ucrânia. Na verdade, os Estados estão fazendo na Venezuela o que os próprios Estados Unidos fizeram na Ucrânia. Portanto, ambos foram provocados pelos Azor. São ambos projetos dos Estados Unidos. E espero que as pessoas possam compreender como funciona a política externa dos Estados Unidos e o que realmente significa um Estado militar industrial. O que significa um complexo militar sem limites constitucionais. O que significa a CIA em tais operações. Se entendessem isso, perceberiam que ao olharmos para a Ucrânia e para a Venezuela, estamos vendo o mesmo fenômeno. Projetos de longo prazo, do aspirante a hegemon global, deslizados de maneiras diferentes. Hegemon, carried out in different ways. Now, I think Trump... Agora, acho que Trump talvez tenha a ideia de que as Américas são nossas, o Oriente Médio é nosso, a África não queremos. A Ucrânia, bem, essa é da Rússia. Nem é assim que a Rússia vê, mas pode ser assim que Trump enxerga. E pode ser algo como, certo, vou fazer o que quero, nos lugares que quero, que são o Oriente Médio e as Américas, e vou me safar disso. Vou fazer do meu jeito. E se os outros fizerem o que quiserem, tudo bem por mim. Em outras palavras, ilegalidade por toda parte. Essa é provavelmente a interpretação de Trump. Isso não é um bom presságio para nenhum tipo de paz sensata e verdadeira neste mundo, mas pode ser a forma como Trump vê essa questão. The way that Trump views this issue. Well, thank you so much for taking the time Bem, muito obrigado por dedicar seu tempo. Presumo que assim que esta guerra chegar ao fim, Trump terá a audácia de afirmar que foi ele quem a encerrou, como parte de sua grande lista. Ele fez o mesmo depois de atacar o Irã. Assumiu o crédito por encerrar aquela guerra. Depois de financiar o genocídio em Gaza, também assumiu o crédito por encerrar aquilo. Ele diz que está tentando ser um mediador na Ucrânia, embora essa também seja, em grande parte, uma guerra dos Estados Unidos. Então acho que estamos vendo um padrão aqui. Trump, o pacificador. Muito obrigado novamente por dedicar seu tempo. Thank you very much again for taking the time.